Bom, tinha parado aqui no 32, 31, né? 3 e 1. Aí fica assim. Ye me matamidam nityam anutishtanti manava shraddhavanto nasuyantu mutyam te karmabhi. Então, primeira coisa aí, vamos achar o verbo, né? O verbo tá aqui pelo finalzinho a gente já vê, né? Ante, né? O ante, já sabe que é plural, né? Terceira pessoa, né? Tem o prefixo anu e tem a raiz está. Então, a raiz é o prefixo anu e com mais, né? A raiz está. Está quer dizer permanecer, né? Então, anu está, vou colocar aqui no dicionário, na hora que a gente for pesquisar, a gente tem que colocar o sand, manus tá. Não, ele não vai encontrar, tá? Porque, na verdade, é está. Mas aí, porque o precede, então teve a regrinha de sand, anus tá? E é seguir, né? Seguir, praticar, tá? Então, anus quer dizer o quê? Seguir. Terceira pessoa do plural, do presente do indicativo, né? Então, seguem, tá? Seguem. Anutistante. Seguem. Quem segue? Aí você achou o verbo, você vai procurar agora o nominativo, né? O primeiro caso. Quem está aqui no nominativo, ó, manavar, tá? E também o ie, tá? O ie é o iad. Iad quer dizer aqueles. O ie, ele é o nominativo plural do iad. Iad, aqueles. Ie, ou iad, aquele. Ie, aqueles. Tá? Que é isso aqui, ó, o nominativo plural masculino. Então, aqueles, tá? Aqueles seguem. Só que tem, além do nominativo, tem o ie e tem o manavá. Manavá, ó, nominativo plural. Manavá é manava. Manava. Que quer dizer o quê? Homem, né? Homem. Então, aqueles homens, nominativo plural, seguem, né? Que na verdade aqui no contexto é que seguem, tá? Ye manavá anutistante, aqueles homens que seguem. E segue, vai seguir o quê? Alguma coisa tem para ser seguida aí. Essa coisa que vai ser seguida, ela é o quê? Ela é o acusativo, tá? Acusativo e acusativo. Então, são três palavras aqui no acusativo. Que seguem matam idam nityam. Idam é o etat. Vamos ver aqui. Idam. Idam pronome. Né? Então, é idam mesmo, né? Acusativo singular neutro. Por que eu não vou botar o nominativo? Porque é o que cabe no contexto, é o acusativo. Então, o idam quer dizer esse. Aqueles homens que seguem esse, tá? Ye, manava, anutistante idam. Idam, o quê? Matam, nityam. Matam, matam é o quê? É a raiz man, tá? Mais o
tá, do particípio passado, mais o M, que é a marca do acusativo. Matam. Então, man quer dizer pensar. Mata, pensado, no caso, né? Na verdade, consideração, né? Uma ideia, tá? Aquilo que foi pensado, imaginado, suposto, entendido, tudo no particípio passado. Uma crença, ensinado, tá? Considerado, né? Ou considerado como. E, na verdade, nesse contexto aí, é o quê? É a minha visão, a minha fé, a minha doutrina, a minha opinião, a minha ideia, o meu pensamento, o meu ensinamento, tá? Então, aqueles homens que seguem matam esse ensinamento, que é o quê? Nityam, que é eterno, ensinamento eterno. Por que ensinamento eterno? Porque o objeto do estudo aqui não é um objeto, não é guna, é atman. Então, em relação à natureza do atman, não muda. Então, é sempre válido, ele é atemporal. Então, seguem esse ensinamento eterno, né? Ou poderia ter colocado assim, seguem esse ensinamento eterno mesmo, né? Atemporal, né? Então, ó, aqueles homens que seguem esse ensinamento eterno, e aí sobrou o quê? Me. O me é o genitivo, me ou mama, né? O asmad. Asmad quer dizer eu, me quer dizer meu, ou mama quer dizer meu. Vou botar aqui, ó, me, meu. É genitivo singular, né? É genitivo singular ou dativo singular. Aqui é genitivo, né? Então, asmad, eu, me, meu. Então, meu, fica esquisito, né? Mas por quê? Ó, verbo, aí o primeiro caso, depois o segundo caso e depois o sexto caso, que é o genitivo. Então, mas no português ficaria esquisito, né? Então a gente coloca aqui, ó, aqueles que seguem esse meu ensinamento eterno, tá? Aí ele vai continuar. Shraddhavanto anasuyanto Shraddhavanta anasuyantas. Shraddhavantas é o quê? É o nominativo plural masculino. De quê? De Shrats, Dhavats, tá? Shrats quer dizer confiança. Boa noite, Márcia. Então, Shrat quer dizer confiança. Shraddha é uma palavra para fé também, né? Shrats, que é uma verdade, é uma confiança, né? Um credo, né? Tá? Vou botar Shrats. Aqui Shrats vai ficar junto com o Dha, né? Então, Shrats, Shrats, Dha é o quê? É Shraddha. Shraddha é fé, né? É confiança. Tá vendo? Tendo fé, acreditando em, confiando. Qual é o problema? Que as pessoas, elas confundem o significado dessa palavra aqui com o significado da fé católica, tá?
Bem-aventurados aqueles que viram e aqueles que não viram e creram. Jesus falando para Tomé, né? Porque Tomé teve que ver, né? Para acreditar. Então, não é esse significado de, eu acredito sem ver. Na verdade, em Vedanta, esse Shraddha, que é dar confiança, é dar crédito, é o que? É cessar os meus pré-julgamentos, eu esvaziar a minha mente para poder acomodar o ensinamento, e uma vez que ele foi transmitido, ou à medida que ele vai sendo transmitido, eu vou analisando, pondo em prática, validando. Nesse processo, o que, que acontece? O que, que vai gerar? Prashna. Questão. Então, uma questão. Que é o quê? É um questionamento respeitoso, né? Que você não vai ficar perguntando para o mestre, fazendo pegadinha com o mestre, que na verdade você faz uma pergunta querendo entender, querendo ver a validade, querendo ver como ele chegou naquela conclusão ali, para que você possa também chegar e ver se é válido para a sua vida. Então, esse é um ato de fé, é um ato de dar crédito, não é a fé, não é a fé da Bíblia. E não tem nada de errado com a fé da Bíblia. Só que se você tentar entender isso aqui como fé no conceito cristão, você vai perder o contexto. Não é aqui essa fé bíblica, é a fé vedântica. Ou seja, você está dizendo que você tem a visão da verdade, né? Tattvadarshini. Você é o Tattvadarshini, você é o vidente da verdade. E você, sendo mestre, você consegue me passar essa visão. Beleza. O que eu tenho que fazer? É o que diz lá no capítulo 4, verso 34, né? Tatvidhi, saiba isso, pariprashnena, pelo questionamento, sevaiá, pelo serviço, né? Ou seja, você presta um serviço ali como uma troca, né? E pariprashnena, pranipatena, pela reverência, ou seja, com respeito, não é uma adoração a um pé, não é adoração a uma personalidade, mas você é um respeito ao que a pessoa representa, que é o conhecimento. Então existe uma humildade, não existe um pé de igualdade ali, o mestre, ele tem que ter ali a posição de mestre. Então ele dá esses três caminhos aí. Então, o Shraddha é o quê? É uma pessoa que se esvazia dos próprios conceitos, dos pré-julgamentos, para que o conhecimento entre como ele tem que entrar na sua mente, para depois você analisar, validar, testar e adotar para a sua vida. Tá? Então, Shraddhavanta. Então, Shraddha quer dizer crédito, confiança, dar confiança. E vat é o mesmo sufixo aí, né? Que vat quer dizer que possui. Aqui, sufixo, vat. Tá vendo? Forma adjetivos no sentido de posse. Jnanavat, aquele que tem conhecimento. Bhagavat, aquele que tem opulência. Ascharyavat, aquele que tem uma coisa impressionante, tá? Às vezes a pessoa fala aqui Bhagavat, ela fala Bhagavan. Bhagavan, Bhagavan. Bhagavan é o nominativo da palavra, que na verdade a palavra mesmo é Bhagavat, tá? Então, Bhagavat, Shraddhavat. Então, Shraddhavat que tem fé, esse que tem fé, tá? Shraddhavantas é o nominativo plural. Então, vou botar aqui, é, é, assim, tendo confiança, confiança, tá? Shraddhavantas. Vou botar assim, ó. Aqueles que, na verdade, nem era para ter começado por aí, porque eu fui na terceira linha e esqueci o verbo aqui.
Então, mutyante, aquela fome, né, de traduzir, mutyante é o quê? A raiz mut, né, de libertar, né, liberar, tá? E aí tá na terceira pessoa do plural da voz média, né? Então, quer dizer assim, não, essas pessoas elas não são libertadas, elas se libertam. Então, se libertam. A ação que elas fazem para elas mesmas. Tá? Se libertam. Aí, quem se liberta, né? Aí sim, nominativo singular. Aqueles que, tendo confiança, se libertam. Só que existe outra palavra também aqui, ó, no, no plural, né? Nominativo plural, anasuyantas. Anasuyantas é o quê? É o A que nega, mais uma nasal de equilíbrio, mais a palavra a. Eu querendo a suia é a palavra, né? A palavra sendo positiva, ou seja, aquilo que é. Aí eu quero negar, né? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar o A breve. Só que aí, se eu colocar o A breve junto com esse A aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar longo. Ele pode até enfatizar. Não nesse caso aqui. Mas o que eu faço, então? Para poder negar, eu coloco uma nasal de equilíbrio. Então, ao invés de eu falar a suia, para negar, eu falo a na suia. Tá? Então, o cara que é a suia, ele é o cara que é invejoso. É aquele que está sendo, tipo, ah, é, descontente, né? Ele é um cara que é descontente, tá? É um cara que é irritado. Tá? É um cara que não tem prazer com nada, tá? É um cara indignado, revoltado com a vida, aqui, ó. Invejoso, ciumento, tá? Então, esse cara é o contrário. É a anassua. Aí já é o contrário. Então, é que não é invejoso. Então, aqueles que tendo confiança, não invejosos, tá? Tiantei, se libertam. Esses que têm confiança, os não invejosos. E aqui ele usou o pronome, né, T, que é um nominativo plural, né, eles, que também quer dizer a ti, né? Pô, como é que eu vou saber o significado certo? Pelo contexto. Então, pronome, olha quanta coisa ele pode ser, tá? Ó, nominativo plural masculino, tá? Esses, né? Então, esses T se libertam. Pi, né? Que na verdade é api, karma bir. Karma, ação. Karmana, pela ação. Karma bis, ou bir, pelas ações. Esses se libertam pelas ações. Esse api aqui, ó, api, eu vou colocar mesmo pelas ações. Tá? Porque que é o seguinte, a ação na cabeça de Arjuna aprisiona. Só que Krishna vai tá ensinando para ele que, na verdade, não é a ação que aprisiona. Na verdade, é a intenção por trás da ação que pode levar você para a liberação ou para o aprisionamento. Tá? Como diz lá a Mrta Bindu Upanishad, né? Manaiva Manushyanam Karanam Bandhamokshayo
A mente é causa de a mente é causa de aprisionamento ou liberação. Vishaya Sakta, tipo assim, se ela estiver apegada a Vishaya, aos objetos, ela aprisiona. Se ela estiver asakta, ela se liberta. Por quê? Porque as mesmas ações que são instrumento de aprisionamento, essas mesmas ações também são instrumento de amadurecimento. A diferença é a atitude de quê? De yoga, tá? E aí você tem esse desprendimento, você vai saber o quê? Que lá em cima, o que ele falou, né? Que as ações são feitas pelos próprios gunas. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um dos princípios do desapego, do eu não tenho nada a ver com isso. Mas ainda assim, alguma coisa eu tenho que fazer. Enquanto corpo, mente, um cidadão formado, eu tenho deveres e a ação é inevitável. Então, já que a ação é inevitável, eu uso ela ao meu favor. Tá? Uso ela ao meu favor. Então, eu sigo esse ensinamento de Krishna, esse ensinamento dele, que fala sobre guna, karma, tá? Atman, Kala, o tempo, Prakriti, a natureza. Então, eu sabendo de tudo isso, essa mesma ação que me aprisionava, agora ela é um instrumento de amadurecimento para a minha mente. Então, aqui ele falou dos caras que são anasuyas, não invejosos, aqueles que são Shraddhavantas, que têm confiança, e aqueles que anutistante, né, esses mesmos pessoas, né, que seguem o quê? Matamidam nityam, esse ensinamento eterno que é meu, que foi dado por mim. Ele falou desse pessoal aí, agora ele vai falar de outro, que é o Abhyasuyantas, na anutistante. Né? Lá em cima é o quê? Anutistante. E aqui embaixo é o quê? Na anutistante. E já nega. Então ele está falando, lá em cima é o yogin. Aqui embaixo é o que ele chamou de manda, tolo. Então, Yitve tadabhyasuyantu nanutishtanti me matam sarvajnanavimudhanstam vidhinashtana chetasa. Aí vamos lá. Acha o verbo de novo. Separa aqui na anutistante. Então, a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Anutistante é anu, seguir, né? Quando você vai procurar no dicionário, lembra de novo, por causa do sangue, você vai ter que procurar com as dentais. Anushta. Nushta, seguir. Anutistante, seguem, tá? Só que ele colocou aqui a partícula de negação, né? Ela já se associa diretamente ao verbo. Não seguem, tá? Beleza. Achei aqui o verbo, aí eu vou no nominativo, né? Quem está no nominativo aí, ó, ye abhyasuyantas, e aqueles, né? De novo, tá? O pronome é yad, yad quer dizer aqueles, aquele, e o ie quer dizer e aqueles. Nominativo, plural, masculino. Então, aqueles, tá? Quem são esses aqueles aí? Aqui é nominativo. Se tiver outra palavra no nominativo, eu sei que é aqueles, mais essa palavra no nominativo, que é essa aqui, ó. Abhyasuya. O ab é o prefixo ab, né?
mais a suia. E aí é só mais esse prefixo ab aí, vou botar aqui, prefixo. É mais um reforço, né? Cadê? Ad. Aqui. Ó, prefixo frequentemente usado no sentido de em direção a, significa está em direção a, então, seção. Expressa superioridade, aqui nesse caso, né? Expressa superioridade e intensidade, ou seja, pessoas que são realmente abia, aqueles que são indignados, aqueles, botar invejosos que não seguem. E abhiasuyantas anna anutistanti. Agora é aquilo de novo, né? Vai seguir alguma coisa. Segundo caso, acusativo. Quem está no acusativo aí, ó? Matam, tá? Etats, etats, é o idão, né? Vamos ver. Etats, pronome, é o etats mesmo, né? Acusativo singular neutro, que vai ser o que é o cabível aqui. Aqueles invejosos que não seguem esse matão, né? Vem da raiz man, quer dizer, pensar, mata. Pensado, considerado, uma ideia, uma noção, opinião, doutrina, fé, crença, ensinamento. Mas a marca do acusativo. Então, aqueles que invejosos que não seguem esse ensinamento, tá? E aí, ó, verbo, primeiro caso, segundo caso, sexto caso, meu, né? Não seguem esse ensinamento genitivo, né? Asmados quer dizer eu, me quer dizer meu, ou para mim, né? Mas aqui é genitivo. Esse ensinamento meu vai ficar esquisito, né? Então, é aqueles que não seguem esse meu ensinamento. Vetades, aqui ficou o Cadu Sante. Quando o U encontra uma outra vogal que não seja ele vira V. E aqui quer dizer mais. Então, vou botar, mas aqueles invejosos que não seguem esse meu ensinamento, mas aqueles invejosos que não seguem esse ensinamento meu, essa é a ordem, né? Beleza, aí ele vai falar o resto aqui. Sarvajnana Vimudham Stam. Aqui é Sandy, ó. Então você já sabe, ó. Aqui está no mesmo caso e aqui. Só para você ver, tomar cuidado com Vimudham Stam. Olha lá. Dhanstam. O que é essa palavra aí? Composto nominal, né? De ilusão. Tá com o particípio passado, mais a marca do acusativo plural, né? Mudham. E aqui, ó, Sarva Jnana.
Quer dizer, o Jnana é conhecimento, Sarva Jnana todo conhecimento, tá? Sarva Jnana Vimudham, lê de trás para frente. Iludidos nos conhecimentos todos, tá? Então é tipo aquela frase da Upanishad lá que vai dizer assim, cegos, né, iludidos, sábios em seus próprios conceitos, os cegos dão voltas e voltas, né, guiando outros cegos, né? Então, cegos guiados por outros cegos. Então, são essas pessoas que, por que elas estão iludidas, né? Porque, essencialmente, tu vai buscar duas coisas, que é paz e felicidade. Independente de cultura, religião, independente de conhecimento, se é ignorante, se sabe ler, se é letrado, se tem PhD, as pessoas só vão buscar duas coisas, paz e felicidade. O problema é que com o conceito de paz e o conceito de felicidade, ele pode não corresponder à realidade, e ele corresponder a uma ideia ilusória que só perpetua um sofrimento. Então, por isso que a gente está falando, estão iludidos em todos os conhecimentos que eles têm. Então, tudo que essas pessoas sabem são derivações da ilusão, são ramificações de correntes que só aprisionam elas cada vez mais nesse mundo. Então, Sarvajnana Vimudham Stam. Então, tam, né? Esses iludidos, iludidos em todos os conhecimentos. Tudo que a pessoa sabe é só uma mera extensão da ilusão, é só uma mera extensão do aprisionamento. Nada do que ela saiba ali consegue tirar ela desse mundo, tá? Só uma coisa, né? A ação não tira ninguém do mundo, porque a ação ela é só um instrumento, né? Mas a ideia, o entendimento por trás da ação faz da ação um instrumento de liberação. E a ilusão por trás da ação faz da ação um instrumento de aprisionamento. Então, como essas pessoas só têm a ilusão, todas as formas de conhecimento, né, elas estão iludidas em todas as formas de conhecimento. Tudo que elas sabem não tira elas do mundo. Então, esses iludidos em todos os conhecimentos, aí ele vai dizer, vidhi mastam. É que, na verdade, ó, começa aqui, ó, saiba, o imperativo, né? Vidi é conhecer, vidia, saiba, né? Saiba que tão sarvajnana vimudham, que esses iludidos, saiba que vidi, saiba que esses em todos os conhecimentos, eles são o quê? Outra palavra que está combinando, ó. Nastam, vimudham, tam. Eles são o quê? Eles são nas, quer dizer, destruir, né? Nas, tá, destruído, mas tão destruídos. Vou botar aqui, ó. Nas, é dissipar, destruir, se perder, perecer, desaparecer, ir, né? Ser perdido, né? Frustrado ou mal sucedido. Tá? É uma forma de extinção,
de, de perda, no sentido negativo. Então, quando eu falo mas, tá, é o particípio passado. Quer dizer o quê? Perdido, perecido, desaparecido, né? Perecido, destruído. E se eu falo mas tão, é o acusativo plural. Então, saiba que esses iludidos em todos os conhecimentos, não está no verso aí, estão o quê? Perdidos. Achetasa, que é achetas. Achetas. Chetas é a mente. Chetas é a inteligência, é a mente. Achetas é a negação, né? É um cara que é um acéfalo, né? Uma pessoa que é um analfabeto espiritual. Achetasa, vou botar sem o prefixo, chetas, é o genitivo, né? Ou é o ablativo. É o ablativo ou o genitivo, né? Então, eles estão perdidos a partir, né? É ablativo da, bota assim, da atitas. Como é que eu colocaria? A partir da destruição da mente, a partir da confusão da mente, atitas. Assim, a partir da ignorância. Então, ó, saiba o quê? Que esses iludidos nos conhecimentos todos estão perdidos a partir da ignorância, a partir da mente que é descerebrada. Sagarsham cheshtate svasya prakrtirjnanavanapi prakritim yanti bhutani nigrahah kim karishyati. Tem um verso importante. Você juntar esse verso aqui com esse mesmo capítulo lá, que Krishna falou, aquele que senta, mas pensa nos objetos dos sentidos, e a aste manasasmaram vimudham, ele está iludido. Ou seja, é o cara tentando viver uma vida que ele não consegue, que ele não tem, né? Então, esse verso aqui é importante porque as pessoas acham que uma vez entrando num caminho espiritual, elas têm que viver um personagem. E aí querem viver esse personagem vira uma prisão. Vira uma prisão, só vai cultivar frustração. Então, daqui a pouco a pessoa vai ali pagando com aquela figura ali que ela tenta criar para todo mundo, e depois ela não aguenta mais, que a mente não aguenta mais, né? Que a mente não aguenta, a mente precisa de fluidez, a mente precisa ter as coisas naturalmente. Para você conduzir a mente, você tem que apontar para a mente um valor maior, fazer a mente entender qual é o valor real das coisas. E não ficar se autoconvencendo e achar que pô, vai cantar 1000 vezes, vai falar 1000 orações, vai fazer 1000 rituais e aquilo ali vai ser absorvido e você vai mudar de vida de uma hora para outra. Não vai. Toda mudança ela ocorre na mente. Se a mente não faz parte das tuas práticas ali,
as práticas são o fim em si mesmo, e não um meio de amadurecimento para a mente, preparatório para a mente. Então, é uma prisão. Aí Krishna está dizendo aqui, ó, Chestate, Chestate é chest, é se esforçar, é esforçar, né? Chest. É fazer esforço, tá? Ser ativo. Chestate, presente do indicativo, terceira pessoa do singular da voz média. Então, a ação que o sujeito faz para si mesmo. Então, se esforça. Se esforça. Quem se esforça? Aí vai atrás, não tem mais nenhum verbo, você vai atrás do nominativo. O nominativo está aqui, ó. Nhanavam. Nhanavam é o Nhanavat, que a gente viu aqui, sufixo, tá vendo? Nhanavat. Vat é o quê? Sentido de posse. Nhanavat, aquele que possui conhecimento, né? O sábio, né? É uma pessoa sábia. Vou botar aqui, ó. Nhanavat. Que é dotado com conhecimento, ou ciência, inteligente, sábio, tendo conhecimento espiritual. Então, o sábio se esforça. Jnanavam chestate, tá? Jnanavam chestate. Aí, o que vai ter aqui? Vai ter um ablativo. Essa palavra aqui vai um acusativo, né? Sadersham é conforme, né? Sadersham. Semelhante, né? Como, né? Semelhante. Então, o sábio se esforça, assim, em conformidade. Sadersham, tá? Swasya. Swasya é Swasya por sua própria, pelo seu próprio. Só vamos colocar aqui para não falar besteira. Swa, tá até aqui. Ablativo, gentivo, né? A partir da sua própria. Swa, si mesmo, né? Próprio. Seu próprio. Né? O sábio se esforça em conformidade com própria. O quê? No mesmo caso aqui, prakriti, né? Natureza. Sua própria. Isso. Então, o sábio se esforça conforme a sua, né? O quê? Própria natureza. Que é conforme a sua própria, né? Natureza, no mesmo caso. O sábio se esforça em conformidade com sua própria natureza. É isso aí. Api, né? Api também, até mesmo. Aqui no verso seria até mesmo. Até mesmo o sábio se esforça em conformidade com a sua própria natureza. Tá? Aí ele vai dizer:
Prakrtinyanti bhutani. O verbo está aqui. Terceira pessoa do plural, né? Do ia quer dizer ir. Esse é isso aqui, ia. É ir, né? Ia quer dizer ir, yanti quer dizer vão. Vão. Vai. Achou o verbo, vai no nominativo. Nominativo, bhutani. Bhutani mais bhu, ser está, mais a marca do particípio passado, mais ani, que é nominativo ou acusativo plural. Então, bhu, ser estar. Bhuta é o vivente, né? O ser, né? Uma palavra para ser. Bhutani, os seres. Então, seres vão. Quem vai, vai a algum lugar. Esse lugar que vai, segundo caso, acusativo. Prakrtin, os seres vão à natureza. Tá? O que esses seres vão à natureza? É que cada pessoa tem um jeito de ser. Às vezes, uma pessoa mais extrovertida, outra é mais introvertida, a outra gosta mais de ficar calada, a outra tem um jeito mais analítico, a outra gosta mais de festa, uma é mais do oba-oba. Então, cada pessoa tem um jeito. E seguindo essa natureza que as pessoas têm, né, que às vezes você vai falar que são caras, que são marcas de outras vidas, né? São aquele que forma a mente, né? Um treinamento, uma educação. Aí vão nos segundos vidas, você vive o karma, está vivendo várias vidas, e não cada coisa que você faz repetidamente cria como se fosse uma marca na mente. Imagina que você faz um risco no chão e aí você joga água no chão. A água tende a percorrer o risco. Ela vai pelo sulco ali, né? Ela segue o sulco. Então a tua mente ela é cheia de sulcos. Então, se você deixar por conta, automaticamente você vai seguir essa natureza, tá? Então, os seres seguem a natureza. Até mesmo um sábio vai seguir essa natureza também. E ele vai dizer, Nigraha Kim Karishyati. Então, Karishyati, ó, é futuro, né? Shya, marca do futuro, da raiz kar, fazer. Karishyati, terceira pessoa do singular, né? Fará, tá? Plural, sim, futuro. Tá? Fará, quem fará? Aí é o nominativo, né? Nigraha, ó, nominativo. Então, tá ligado ao verbo. Nigraha. Nigraha é prefixo ni, mais a raiz gra, mais o prefixo, sufixo a, que forma o substantivo, mais a marca do nominativo, nigraha. Grah quer dizer pegar, reter. Graha quer dizer uma apreensão, uma coisa que é retida, tá? Que é apreendida, né? Nigraha é uma coisa que você prende num controle, né? Você faz uma força para prender, tá? É uma restrição, tá? Uma supressão, ou seja, é uma força contrária a alguma natureza que você tem. Então, é uma repressão. Repressão fará. Aí ele coloca aqui um pronome interrogativo, né? O que? O que a repressão fará? É uma pergunta. O que ele está falando aqui, né? Que não é que você vai deixar por conta, eu tenho que seguir a minha natureza, né? Para Curtin vamos à nossa própria natureza. Mas aí você vê que essa natureza, ela é a Dharma. Ela te leva pro indesejado, né? O preyas, né?
por adharma mesmo, né? Vai te levar para papa, o pecado, né? Por aquilo que vai te levar a um resultado ruim. Então, aí sim, Nigraha tem que agir, você tem que suprimir isso, conduzir essa natureza para um outro caminho, que seja Dharma, que seja Shreyas, que seja Punya, tá? Mas se a natureza ela já é pelo Dharma, Shreyas e Punya, deixa correr normalmente. Não é porque todo mundo ri, todo mundo é feio, todo mundo é, é, é extrovertido que você precisa ser também. Às vezes não faz parte de vocês. Ah, um monte de gente gosta de estar perto de um monte de gente. Não, eu prefiro estar sozinho. Eu prefiro estar lendo um livro, não sei o quê. Ah, mas eu acho que eu deveria me encontrar com todo mundo. Por quê? Precisa? É de seu dever? Não, não é. Então, segue a tua natureza. Porque a natureza, ela é um teu impulso, né? É aquilo no qual você se sente confortável. Se esse conforto aqui ele não infringe o Dharma, ele não atinge o outro, não tem problema. Vai conforme essa natureza. Não precisa ser todo mundo, não precisa todo mundo estar rindo, você rir também. Você é você. Você tem que estar atento, o que eu estou fazendo é Dharma, é Shreyas, é Punya, está em conformidade com a dinâmica do universo, é um ato contributivo para o universo, ele me leva para mais um estado de amadurecimento, ou é só uma extensão da minha ignorância? Você vai vendo, é muito sutil isso, né? É tão sutil que as pessoas ficam muito em dúvida sobre o que fazer, elas ficam perguntando para o mestre, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Como é a pergunta de Arjuna, no capítulo 4, né? A Arjuna falando assim, pô, tu tá falando duas coisas, decide uma aí e me fala qual é a melhor. Como se o mestre fosse para decidir e mandar na sua vida. Na verdade, o mestre instrui e você que manda e decide sobre a sua própria vida. Sabendo também que existem esses impulsos aí, ó. Existem esses gostos, existem essas tendências, tá? Existem essas inclinações. E uma vez estão dentro do Dharma, deixa correr, qual o problema? Qual o problema você gostar de ir à praia? Nenhum. Qual o problema? Gostar de dar umas risadas, contar umas piadas? Nenhum. Você se priva disso, você não se permite isso, você se leva para um nível de repressão que a mente não foi feita para ser reprimida. A mente foi feita para ser conduzida. Se você faz força com a mente, uma hora você pode até estar ganhando, mas uma hora você vai cansar. Porque a mente não foi feita para ser sufocada. A mente foi feita para você apontar para ela um valor maior, porque basicamente o indivíduo está procurando paz e felicidade, e qual é o modus operandi dele lá, né? É raga e dvesha, gosto e aversão. Às vezes o gosto e a aversão eles estão dentro da ilusão. Então você tem que mostrar para a mente, ó, isso aí que você gosta é bom, não é ruim, mas no desdobramento do depois é só sofrimento. Aí a mente vai entender, pô, então eu não quero sofrer lá na frente. Não quero sofrer agora, não quero sofrer lá na frente. Então a mente desapega daquilo que é um valor menor para ir para um valor maior, tá? Aí é isso. Na próxima aula a gente, ó, Paraga do Veixal, Yavasta e tal, situado na aversão e no gosto, né? Dos sentidos no objeto dos sentidos, né? Então, Navashamagachetes, que ele não vá ao domínio desses dois, né? Do raga e do dvesha, do apego e da aversão. Então, esses dois, né? Certamente, paripantinal, são obstáculos dessa pessoa, né? Na vida, né? Porque raga e dvesha, se forem muito fortes, vão te impedir de cumprir o seu dever, vão te levar para muitos arrependimentos, para muitas perdas,
e muitos prejuízos, né? Então, por isso que ele está falando, paripantum, são empecilhos, são barreiras, são coisas que atrapalham o seu caminho, tá? Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente continua aí. Até a próxima aí. Valeu! Até a próxima. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau.